Vovô seu Afonso só queria comer. Entrou na padaria do bairro com o chapéu gasto e o passo lento e pediu algo simples, um pão. Mas foi tratado como lixo. Chamaram ele de pedinte. Fizeram piada. O mandaram sair para não assustar os clientes. Uma hora depois, ainda sem entender o porquê daquilo tudo, ele recebeu o gesto mais puro e inesperado, vindo de uma criança. Se essa história já te tocou, se inscreve aqui no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. E conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. A gente ama saber até onde essas histórias chegam. Seu Afonso, 81 anos, morador do bairro há mais de 4 décadas, saiu de casa naquela manhã com uma missão simples: comprar algo para comer. A aposentadoria, que já era pouca, havia atrasado. Não tinha nada em casa, nem arroz, nem café, nem um pedaço de pão. Com os olhos fundos de cansaço e a barriga vazia, foi até a padaria da esquina, uma daquelas novas, cheia de vidro, luz branca e gente com pressa. Ao entrar, foi direto ao balcão. Esperou ser atendido, e quando a moça finalmente olhou para ele, disse com humildade: "Minha filha, será que podia me dar um pão? Só um. Prometo que quando o dinheiro cair eu pago." A funcionária olhou com desdém. Outra cliente arrumada e com o celular na mão, riu alto e falou: "Ah, não! Agora virou sopa dos pobres aqui?" A moça do caixa, sem graça, respondeu: "Senhor, o senhor está atrapalhando. Se não for comprar, por favor, pode sair." Ele tentou explicar. Disse que era do bairro, que era só uma ajuda, que nunca fazia aquilo, mas já estavam o empurrando para fora. Seu Afonso saiu cabisbaixo, com os olhos úmidos e o estômago doendo mais que nunca. Seu Afonso se sentou na mureta da praça, em frente à igreja. Era o único lugar onde não se sentia expulso. Observava o vai e vem das pessoas, os ônibus parando, as senhoras voltando do mercado, os meninos empinando pipa. Foi então que uma criança de uns 8 anos parou na frente dele. Trazia um uniforme da escola municipal e uma sacolinha nas mãos. "Oi, vô, o senhor está com fome?" Ele olhou surpreso, abaixou os olhos envergonhado, mas respondeu com sinceridade: "Tô sim, mas hoje não deu para comprar nada." A criança sorriu e disse: "Minha mãe sempre fala para dividir. Eu ganhei 2 pães com presunto na escola. Um é para o senhor." E entregou a sacola. Seu Afonso, sem acreditar, pegou o pão com as mãos tremendo. O menino sentou ao lado dele, e os dois comeram juntos, ali mesmo. Como velhos amigos, a criança ainda disse: "O senhor me lembra meu avô. Ele morreu ano passado. Eu sinto falta de conversar com gente mais velha." Seu Afonso não respondeu, só chorou em silêncio, porque aquela criança tinha feito em um gesto o que adultos não conseguiram com 1000 palavras. No dia seguinte, a praça amanheceu como sempre. Pombos bicando farelos no chão, o sino da igreja tocando ao longe, senhores conversando no banco sob a sombra da árvore. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que algo importante tinha acontecido ali, e logo se espalharia. A história do que seu Afonso viveu na padaria e do gesto da criança correu rápido. Não foi pelas redes sociais, nem por televisão. Foi do jeito que história boa se espalha, no boca a boca. Começou com a dona da farmácia da esquina que viu o menino entregar o lanche. Depois foi o rapaz do mercadinho que comentou com um cliente antigo. Até que uma professora da escola municipal, ao ouvir o relato do próprio aluno que deu o pão, se emocionou tanto que decidiu reunir a turma para escrever cartinhas para o vovô da praça. "Ele me ouviu, tia, e falou baixinho: 'Você é mais gente que muito adulto por aí'", contou o menino. Enquanto isso, na própria padaria onde tudo aconteceu, as coisas começaram a se inverter. Alguns clientes regulares perguntaram o motivo da confusão do dia anterior.
Uma senhora, que viu seu Afonso sair de cabeça baixa, voltou lá para tirar satisfação. Vocês mandaram embora um senhor doente, pedindo pão? É isso mesmo? A gerente, ao saber da história toda, ficou em choque. Chamou os funcionários, reviu as câmeras e viu com os próprios olhos um senhor frágil, humilde, sendo expulso como se fosse um peso. No mesmo dia, a padaria colocou um aviso na porta. Pedimos desculpas públicas ao seu Afonso. A partir de hoje, idosos em situação de necessidade serão acolhidos aqui. Mas seu Afonso não quis saber de confusão. Continuou indo à praça, sentando no mesmo banco, observando o mundo passar. Só que agora ele já não estava invisível. Uma moça do bairro passou com o filho e deixou um saquinho de biscoitos. Um grupo de aposentados do centro de convivência chamou-o para tomar café com eles. O neto de Dona Cida, aquela vizinha antiga, apareceu com um prato de comida e disse: "Vó mandou para o senhor, e mandou dizer que o senhor é forte demais." Pela primeira vez em muito tempo, seu Afonso se sentia não apenas alimentado, mas respeitado. Na simplicidade daquele bairro, o gesto de uma criança revelou a grandeza de um idoso. E juntos, eles ensinaram que dignidade não se pede, se reconhece. Na semana seguinte, enquanto seu Afonso tomava seu café sentado no banco da praça, foi surpreendido pela chegada de uma mulher bem vestida, de fala suave e olhar acolhedor. Era a diretora da escola municipal do bairro. Ao lado dela, o mesmo menino que lhe deu o pão naquela manhã tão difícil, agora com um sorriso ainda maior no rosto. "Seu Afonso, bom dia. O senhor tem um tempinho para conversar com a gente?" Ele se ajeitou no banco, surpreso, e respondeu com educação: "Claro que tenho, minha filha. Tempo é o que mais me sobra." A diretora então explicou: "Na semana passada, ouvimos sobre o que aconteceu com o senhor. O gesto do Pedro aqui virou exemplo para toda a escola. Desde então, as crianças estão perguntando por que os mais velhos são tão maltratados. E a gente quer mudar isso, com o senhor." Seu Afonso franziu a testa, sem entender. Ela continuou: "Queremos convidar o senhor para vir aqui na escola contar um pouco da sua história, falar com os alunos, ensinar o que aprendeu na vida. O senhor topa ser nosso convidado especial?" Ele olhou para o menino, depois para a diretora, e ficou em silêncio por alguns segundos. Era um silêncio de quem sente que, de repente, está sendo ouvido. Falar com criança é coisa séria. Eles escutam com o coração. Mas se eu puder ajudar, então vamos lá. 2 dias depois, seu Afonso entrou na escola pela primeira vez em muitos anos. Os corredores estavam enfeitados com desenhos de vovôs e vovós sorrindo, feitos pelos alunos. Na sala, cadeiras organizadas em círculo e uma plaquinha na lousa: "Bem-vindo, vovô Afonso." Ele se sentou devagar, ajeitou o chapéu e começou a falar. Contou da infância sem luz elétrica, dos tempos de feira, do primeiro amor. Falou da dor de perder a esposa, da solidão que dói mais que reumatismo e do dia em que só queria um pão. Mas ganhou um amigo. As crianças ficaram em silêncio. Algumas seguravam lágrimas. Outras sorriam com os olhos. No fim, uma menina levantou a mão e perguntou: "Seu Afonso, posso ser sua neta também?" Ele sorriu e respondeu: "Minha filha, eu tenho neto para dar e vender agora." Naquele dia, a escola aprendeu uma lição que não está em nenhum livro, que respeito não se ensina só com palavras, mas com presença. E que todo idoso carrega uma biblioteca inteira na alma. Era uma manhã de sábado, dessas em que o sol aparece cedo e ilumina até os cantos mais esquecidos do bairro. Seu Afonso, já acostumado com a nova rotina de afeto e atenção, varria o pequeno quintal de terra batida quando ouviu vozes do lado de fora. Foram se aproximando, em coro.
Seu Afonso! Ao abrir o portão com a ajuda da bengala, deu de cara com uma cena que fez seus olhos marejarem de imediato. Uma fila de crianças, todas da escola municipal, cada uma segurando uma flor, uma fruta, um bilhetinho. Junto delas, a diretora, 2 professores e até algumas mães que quiseram acompanhar. Viemos visitar o Senhor, disse Pedro, o menino do pão, com um sorriso orgulhoso. O coração de seu Afonso bateu forte. Nunca, em todos os seus anos de vida, imaginou que viveria algo assim. As crianças entraram com cuidado, sentaram no banco de cimento, no chão e no degrau da porta. Ele ficou no meio, olhando cada rosto curioso, cada mão estendida. Começaram a fazer perguntas. Seu Afonso, o que o senhor fazia quando era criança? O senhor já andou de trem? Qual foi a coisa mais feliz da sua vida? E ele foi respondendo com calma, contando histórias de quando empinava papagaio de folha, do primeiro rádio que ouviu, do dia em que levou sua Maria para dançar forró na praça da cidade. Cada história arrancava risos, espanto e olhos arregalados. No final, a diretora se aproximou e disse: "O senhor trouxe algo que a gente tinha perdido por aqui, seu Afonso. Respeito pelos mais velhos e, mais do que isso, carinho de verdade." Ele abaixou a cabeça emocionado e respondeu, com a voz embargada: "Eu que achava que estava no fim da estrada. Tô descobrindo que ainda tem muita curva bonita pela frente." As crianças saíram uma a uma, abraçando o vovô novo da escola. Deixaram uma cesta com frutas, biscoitos e uma carta assinada por todos. "Obrigado por nos ensinar com seu coração." Naquela tarde, sentado na sua cadeira de palha, seu Afonso segurou aquela carta no peito e sussurrou: "Quem diria?" Tudo isso começou com um pão e um olhar de menino. Era final de tarde. O sino da igreja tocava devagar, chamando os fiéis para a missa das 6. Seu Afonso, como fazia desde a juventude, sentava no banco de madeira mais próximo da porta. Nunca gostou de se destacar. Gostava de observar, rezar baixinho, agradecer, mesmo quando tinha mais dor do que motivos. Mas naquela semana, algo mudou. O padre José, que sempre o cumprimentava com um aceno discreto, veio até ele no final da celebração e falou: "Seu Afonso, posso te pedir um favor diferente?" Ele, surpreso, sorriu de leve e respondeu: "Favor do senhor, padre, só se for leve." O padre então explicou que, diante da repercussão da sua história no bairro e na escola, muitas pessoas da paróquia haviam pedido para ouvir seu testemunho de vida. Disseram que ele representava fé, resistência e humildade, valores que pareciam esquecidos. Queria que o senhor falasse no domingo, depois da missa. Coisa simples, só o senhor e suas palavras. Seu Afonso demorou alguns segundos, olhou para o altar, respirou fundo e disse: "Se é para falar de esperança, eu falo sim." No domingo, a igreja estava mais cheia do que o normal. Famílias inteiras, vizinhos, jovens da catequese, alunos da escola e até gente que nunca aparecia por ali. O burburinho era grande, mas o silêncio foi total quando o padre chamou: "Com vocês, um homem que nos lembrou do valor da dignidade, nosso querido seu Afonso." Ele subiu os degraus devagar, com a bengala firme e o olhar sereno. Parou diante do microfone, ajeitou o chapéu e começou: "Meus irmãos, eu só sou um velho que pediu um pão e foi tratado como se não valesse nada, mas Deus me mostrou através de uma criança que ainda há bondade no mundo." Contou brevemente o que viveu, o gesto do menino, a reviravolta. Não se alongou. Falou com o coração. No final disse algo que fez todos se levantarem. Se a gente não olha para os mais velhos, a gente está esquecendo do próprio futuro, porque todo mundo aqui, se Deus quiser, também vai envelhecer e vai querer respeito. O aplauso foi
espontâneo, forte, emocionado. Depois disso, seu Afonso passou a ser chamado de o vovô da fé pelos frequentadores da igreja. Foi convidado para encontros de oração, reuniões de casais, rodas de conversa com os jovens, e toda vez que ele falava, os olhos de quem ouvia brilhavam, porque não era só sabedoria, era verdade. Era sábado de manhã, dia de feira no centro da cidade. Barracas de frutas, cheiro de pastel com caldo de cana, vozes altas anunciando promoções. Olha o tomate, R$ 2 o quilo. Banana da boa, freguesa. Seu Afonso, que há muito tempo evitava aquele movimento por conta das dores nas pernas e da vergonha de pedir desconto, decidiu ir. Queria caminhar entre as pessoas, sentir o mundo vivo, voltar a ser parte da rotina. Pegou sua sacola de pano, ajeitou o chapéu e seguiu em passos lentos pelas calçadas até chegar à feira. Mal deu 2 passos entre as barracas e logo ouviu: Seu Afonso, é o senhor mesmo? Era a moça do caldo de cana. Abriu um sorriso largo, enxugou as mãos no avental e saiu de trás da banca para abraçá-lo. O senhor é famoso agora. O bairro inteiro fala do senhor. E olha, a casa é sua. Esse copo aqui é por minha conta. Mais adiante, no box do peixe, o feirante gritou: Seu Afonso, o senhor tá bem, né? Vi o senhor na missa. Quer levar sardinha fresquinha hoje? Vai por conta da casa. E não parava por aí. A barraca de verduras, o moço do queijo, a senhora do fubá, todos queriam cumprimentar, abraçar, oferecer algo, ou pelo menos dizer: o senhor representa todos nós, sabia? Seu Afonso ficou sem jeito. A cada carinho recebido, seu coração se enchia. Mas foi quando chegou à banca de pães, uma barraca humilde, diferente daquela padaria onde foi humilhado, que algo o desmontou. Um menino de não mais que 7 anos apontou para ele e disse à mãe: Mãe, é ele, o vovô do pão. A mulher sorriu e com os olhos marejados disse: Filho, vai lá e dá um abraço nele. Esse vovô ensinou pra gente que nunca se deve negar pão a quem tem fome. O garoto correu e o abraçou pela cintura. Naquele momento, cercado de sacolas, cheiros, vozes e carinho, seu Afonso entendeu que a vergonha do passado havia virado honra, que o silêncio da humilhação tinha dado lugar à força do exemplo. Ele não era mais o idoso invisível da calçada, era o símbolo de respeito que o bairro inteiro reconhecia. O sol se punha lentamente quando seu Afonso, já de banho tomado e com sua camisa azul preferida, sentou-se na cadeira de balanço em frente ao portão. A feira tinha sido cansativa, mas ele se sentia vivo como há anos não se sentia. Foi então que ouviu um barulho familiar. Um carro parando devagar bem ali na entrada. Desceu um rapaz alto, com barba rala, mochila nas costas e um olhar cheio de lembranças. Era Henrique, seu neto, que ele não via há quase 5 anos. O mesmo menino que brincava de carrinho na varanda, mas que depois da juventude se afastou, envolvido em outras rotinas, outras prioridades. Vô, foi tudo o que ele disse. Seu Afonso, surpreso, levou a mão ao peito. Levantou-se devagar, os olhos marejados, e antes que o neto dissesse qualquer coisa a mais, abriu os braços. Você veio... O abraço dos dois foi longo, apertado. Não era só reencontro, era perdão, era saudade engolida, era tudo que não se disse por tanto tempo. Henrique falou com a voz embargada. Vô, me perdoa, eu vi o vídeo, vi a história toda. A humilhação, a criança, a escola, a feira. Eu chorei tanto, vô. Me senti um lixo por não estar aqui com o senhor. Seu Afonso o segurou pelos ombros e disse com firmeza: Meu filho, o que passou, passou. Você está aqui agora, e isso já é tudo. Entraram. Conversaram até tarde. Henrique pediu para dormir ali, como fazia na infância.
Levou o colchão para o chão, como nos velhos tempos, e ali, na luz fraca da lâmpada da sala, ouviram histórias que ficaram guardadas por anos. Antes de dormir, Henrique disse: Vô, eu quero voltar, não só por visita, quero ficar por aqui, cuidar do Senhor, ser neto de... Verdade! E pela primeira vez em muito tempo, seu Afonso dormiu com o coração leve, sabendo que o sangue dele seguia vivo e presente. Na manhã de segunda-feira, enquanto tomava seu café com leite na xícara de esmalte descascado, seu Afonso ouviu um burburinho na rua. Henrique foi até o portão e voltou sorrindo. Vô, tem gente do jornal aí fora. Vieram te entrevistar. Ele riu, achando que era brincadeira. Mas ao sair na calçada, lá estavam. Repórter, cinegrafista, microfone na mão e um sorriso no rosto. Bom dia, seu Afonso. Podemos contar sua história para o resto do país. Era o jornal local da cidade, desses que passam no almoço e tem sempre uma reportagem sobre gente comum. Mas naquele dia, queriam mostrar mais do que o comum. Queriam mostrar o extraordinário que pode existir na simplicidade de um gesto e na força de um idoso que foi de invisível a símbolo de dignidade. A matéria começou mostrando a praça onde tudo aconteceu. Depois, contaram sobre o pedido de pão, a humilhação, a criança, a escola, a feira e até o reencontro com o neto. Cada parte da história era ilustrada com imagens do bairro, dos vizinhos, da padaria, da igreja. No fim da reportagem, a repórter perguntou: Seu Afonso, o que o senhor diria hoje para quem vê um idoso na rua e finge que não viu? Ele pensou um pouco e respondeu com os olhos firmes. Diria para lembrar que ali tem história, tem vida, tem alguém que já cuidou, já trabalhou, já sonhou e que merece respeito, não desprezo. O vídeo foi ao ar no mesmo dia e viralizou. Em poucas horas, já estava em sites de notícia, compartilhado nas redes sociais, comentado em grupos de família no WhatsApp. Mensagens começaram a chegar de todo o país. Obrigado por lembrar do meu avô. Seu Afonso me fez visitar minha mãe hoje. Chorei vendo essa história. E naquela noite, sentado com Henrique na varanda, vendo a si mesmo na TV, seu Afonso sussurrou: Se pelo menos uma pessoa tratar melhor um idoso depois disso, já valeu a pena. No domingo seguinte à reportagem que emocionou o Brasil, a igreja do bairro estava diferente. Logo cedo, moradores começaram a chegar com flores, velas, cestas básicas para doação e, acima de tudo, o coração cheio de gratidão. A missa daquele dia não seria comum. Padre José anunciou com voz firme ao microfone: Hoje, esta missa é em ação de graças pela vida do nosso querido seu Afonso, um exemplo de fé, humildade e resistência. A igreja lotou. Gente que nunca ia à missa apareceu. Crianças da escola, jovens da catequese, vizinhos, feirantes, até funcionários da padaria que haviam presenciado a humilhação inicial. Seu Afonso entrou com o neto ao lado, vestido com sua melhor camisa, andando devagar, com os olhos marejados. Foi recebido com palmas, palmas longas, sinceras, de quem reconhecia naquele senhor alguém que havia despertado uma cidade inteira. Durante a homilia, o padre não poupou palavras. Quando Jesus disse que devíamos olhar pelos pequenos, pelos esquecidos, pelos últimos, ele falava de pessoas como o seu Afonso, e ele sabia, um idoso ignorado é uma ferida aberta na alma de uma comunidade. No momento das preces, Pedro, o menino que deu o pão, leu em voz alta diante de todos: Senhor, obrigado por colocar o seu Afonso no nosso caminho. Que a gente nunca mais ignore quem tem cabelo branco e coração cansado. Muitos choraram. Ao final da celebração, foi feito um anúncio especial. O banco da praça onde seu Afonso sempre sentava ganharia uma placa com seu nome. E, mais do que isso,
Seria criado um projeto no bairro chamado Adote um Vovô, para conectar idosos solitários com crianças e adolescentes da comunidade. Seu Afonso subiu ao altar para agradecer, mas a voz não saiu. Olhou em volta, levou a mão ao peito e apenas disse: "Vocês me deram mais do que respeito, me deram vida." Aplausos, muitos, e naquele dia o bairro inteiro não celebrou só uma história bonita. Celebrou o renascimento de um homem e o despertar de uma consciência. Uma semana depois da emocionante missa, seu Afonso recebeu em casa uma visita inusitada. Um assessor da vereadora mais jovem da cidade, Dona Dalva, com um convite solene nas mãos. "Seu Afonso, a senhora vereadora gostaria de homenageá-lo oficialmente na Câmara Municipal. O senhor aceitaria comparecer?" Ele ficou atônito. Nunca imaginou pisar num lugar daqueles. Câmara, microfone, política, mas Henrique, ao lado dele, apertou seu ombro e disse: "Vô, o senhor não está indo lá por política, está indo para ser ouvido." Na terça-feira seguinte, vestido com um terno antigo que guardava desde o casamento do filho, seu Afonso entrou no salão nobre da Câmara. Era um espaço grande, cheio de cadeiras, bandeiras, placas nas paredes. Mas naquele dia, todos os olhares estavam voltados para ele. A sessão foi aberta com a vereadora Dalva dizendo: "Hoje, nesta casa que representa a voz do povo, damos a palavra a alguém que falou com o coração. Um homem que nos ensinou, com um pedido de pão e um gesto de uma criança, o que é dignidade." Quando seu Afonso foi chamado ao púlpito, o silêncio foi total, e mesmo com o microfone tremendo nas mãos, ele disse: "Eu não vim aqui para falar bonito. Só quero dizer que a gente precisa olhar para os nossos idosos com mais carinho, porque a velhice não é castigo, é história viva." Foram poucos minutos de fala, mas bastou. Ao final, ele recebeu um certificado simbólico de cidadão de honra da comunidade, junto com uma salva de palmas de todos os presentes, vereadores, servidores, convidados e até jornalistas. Ao descer, foi cercado por estudantes de direito que estavam assistindo à sessão. Um deles disse: "Seu Afonso, o senhor falou mais em 2 minutos do que muito discurso político por aí." Ele riu, apertou a mão do rapaz e respondeu: "É que eu falo da vida, meu filho, e a vida ensina mais que qualquer palanque." Na saída, o neto lhe disse: "Vô, o senhor não é só exemplo aqui. O senhor virou história." Na calmaria da tarde, enquanto seu Afonso descansava na cadeira de jiu-jitsu, balanço, Henrique entrou correndo na sala com o celular na mão. "Vô, o senhor não vai acreditar no que acabou de chegar." Seu Afonso riu desconfiado. "Só se for a aposentadoria que caiu?" "Não, vô, é melhor que isso. É uma mensagem, mas não é qualquer uma. É de uma brasileira que mora fora do país. Ela viu sua história e gravou um vídeo. Olha só." Henrique deu play. Na tela, uma mulher de uns 40 e poucos anos, com o sotaque mineiro ainda forte, mesmo morando longe, falava com os olhos marejados. "Seu Afonso, meu nome é Paula. Moro na Alemanha há 10 anos. Aqui é tudo organizado, moderno. Mas falta uma coisa: calor humano. Quando vi a sua história, eu chorei tanto. Lembrei do meu avô, que morreu sozinho no interior de Minas, sem que eu pudesse me despedir. O senhor me fez parar, ligar para minha mãe e escrever uma carta para o meu tio que não falo há tempos. Obrigada por reacender coisas que eu tinha deixado adormecidas." Seu Afonso assistiu tudo em silêncio. Quando o vídeo acabou, ele olhou para o neto e disse: "E pensar que um pão negado virou conversa no outro lado do mundo?" Henrique concordou emocionado. "O senhor virou ponte, vô. Ligou corações que estavam afastados." Nos dias seguintes, outras mensagens chegaram. Do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal. Pessoas que tinham pais ou avós no Brasil e, ao ver a história do seu Afonso, tomaram coragem para retomar laços, para pedir perdão,
para visitar os mais velhos, para lembrar de onde vieram. E seu Afonso, ali no seu canto simples do Brasil, passou a entender. O impacto da bondade não conhece fronteiras. O telefone tocou numa quinta-feira à tarde. Henrique atendeu achando que era mais uma ligação de vizinho ou algum jornalista local. Mas, do outro lado da linha, a voz disse algo que ele jamais esperava. Boa tarde. Aqui é da produção do Encontro com a Gente da TV Nacional. Estamos fazendo uma edição especial sobre histórias que inspiram o país. E queremos seu Afonso no estúdio, ao vivo. Henrique arregalou os olhos. E seu Afonso, que ouvia a conversa do sofá, perguntou: eles querem me ver? Um velho com o pé rachado e o chapéu amassado? Querem ver o senhor, vô? Querem ouvir sua história? 2 dias depois, embarcaram para a capital, de avião. Era a primeira vez de seu Afonso num aeroporto. Encantou-se com tudo. As escadas que se moviam sozinhas, os painéis com nomes de cidades, a voz no alto-falante chamando passageiros. Nem parece que eu sou eu, meu filho. Tô me sentindo personagem. De filme. No estúdio da TV, foram recebidos com flores, carinho e respeito. A apresentadora, uma mulher conhecida por emocionar o Brasil, o recebeu com um abraço e olhos cheios de admiração. A entrevista foi ao vivo, para todo o país. Sentado ao lado da apresentadora, de camisa passada e voz firme, seu Afonso contou sua história. Falou do pão negado, do gesto da criança, da praça, da escola, da missa, da Câmara. E quando perguntaram o que ele gostaria de dizer para o Brasil inteiro, ele respondeu: gostaria que ninguém mais passasse vergonha por ter fome, e que cada criança aprenda com seus pais a olhar para um idoso como quem olha para o próprio futuro. A plateia chorou. A apresentadora também. Ao fim do programa, milhares de mensagens chegaram pelas redes da emissora. Uma delas dizia: seu Afonso é o avô que todos nós gostaríamos de ter. Na volta para casa, no carro que os trouxe do aeroporto, ele olhou pela janela e sussurrou: vivi 81 anos no silêncio, e agora o Brasil me escuta. Não. Demorou muito após a entrevista na TV para que uma ideia nascesse no coração da comunidade e se espalhasse como fogo em capim seco. A diretora da escola municipal, o padre José, a vereadora Dalva e até o pessoal do mercadinho se uniram para criar algo duradouro. Seu Afonso tocou a gente de um jeito que a gente não pode deixar passar, disse a diretora na reunião da comissão. A história dele não pode ser só lembrada, ela precisa ser continuada. Foi assim que surgiu o projeto Olhares de Afonso, uma rede de apoio a idosos do bairro. A proposta era simples: conectar voluntários, crianças, jovens e adultos, com idosos que vivem sozinhos ou em situação de vulnerabilidade. Não era só sobre dar comida, era sobre escutar, visitar, caminhar junto até a farmácia, sentar no banco da praça, levar um pão quentinho no fim da tarde. A sede do projeto foi inaugurada num pequeno salão ao lado da igreja. E na placa de entrada lia-se: aqui mora o respeito que seu Afonso nos ensinou. O primeiro a ser visitado pelo grupo foi, claro, ele próprio. E quando chegaram com flores e um cartaz escrito "Você plantou isso tudo", ele quase não conseguiu falar. Apenas sorriu e disse: se eu soubesse que um não na padaria ia virar isso tudo, eu teria saído dali de cabeça erguida. A iniciativa cresceu. Em poucos meses, outros bairros da cidade começaram a copiar o modelo. Vieram convites de outros municípios. A história de seu Afonso virou referência em encontros pedagógicos, seminários sobre envelhecimento e até num simpósio sobre cidadania. E mais do que tudo, transformou a relação da comunidade com os mais velhos. Agora, o idoso na fila da lotérica era escutado. A senhora na farmácia era chamada pelo nome.
O avô na praça era convidado para conversar, não apenas tolerado em silêncio. Seu Afonso observava tudo aquilo com uma paz serena. Sentado na sua cadeira, rodeado de cartas, fotos e carinho, dizia: "Eu só queria um pão, meu Deus, e o Senhor me deu uma colheita inteira." Tempo passou, e como tudo na vida, as folhas foram caindo, os passos ficando mais lentos e os dias mais silenciosos. Seu Afonso continuava sua rotina simples: café na varanda, visita das crianças no fim da tarde, conversas com Henrique sob o céu estrelado. Já não precisava de muito. Tinha o essencial: dignidade, carinho e a certeza de que sua existência tinha tocado o mundo. Certa manhã, Henrique encontrou o avô dormindo profundamente, com a mão sobre o peito e um bilhetinho ao lado, escrito de próprio punho: "Se eu partir hoje, não fiquem tristes. Eu fui visto, eu fui amado, e deixo aqui minha história, para lembrar que toda vida vale ser olhada com respeito." O bairro inteiro parou. Na praça, no mercadinho, na farmácia, nas ruas, todos souberam. A igreja lotou. A escola decretou luto simbólico. Crianças escreveram cartinhas. Adultos se abraçaram em silêncio. O banco onde ele costumava sentar foi enfeitado com flores e um cartaz simples: "Obrigado, vovô Afonso. Nunca mais seremos os mesmos." Mas mais importante que o luto foi o legado. O projeto Olhares de Afonso se espalhou por cidades vizinhas. A história virou matéria em livros escolares. Gente de todas as idades passou a enxergar os idosos com outro olhar, de respeito, não de pressa. E é por isso que hoje, neste vídeo, não contamos apenas a história de um homem simples. Contamos sobre a força de quem, mesmo sem voz, ensinou uma multidão a escutar. Contamos sobre um Brasil que pode sim ser mais humano, se decidir olhar com o coração. Se essa história tocou você, deixa seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. Se inscreve no canal Emociona Brasil para não perder outras histórias que celebram quem merece ser lembrado. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Tem algum vovô ou vovó aí que merece ser homenageado também? Seu Afonso se foi, mas a lição ficou. E essa ninguém apaga. Será esquecido?